Olá, nono ano. Estou aqui hoje para fazer a correção do PET da semana 3 com vocês de ciências. Então, vamos prestar bastante atenção. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando aí para a gente conversar. Então, vamos lá. O tema da semana 3 foi em relação a reações químicas, né? Então, o objetivo aí da semana 3 era vocês estudarem a fim de reconhecer o que é uma transformação química, diferenciar um fenômeno físico de um fenômeno químico e identificar os fenômenos físicos e químicos que acontecem no nosso dia a dia. Então vamos lá. Então o que é um fenômeno físico? É qualquer alteração na matéria, qualquer mudança na matéria que não vai alterar a estrutura da substância. Ou seja, a fórmula da substância, do material, vai permanecer o mesmo. Então só vai acontecer a mudança física na matéria. Por exemplo, temos aí os estados físicos da água, então as mudanças, né, de estado físico, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, todas aquelas transformações que nós estudamos na semana 1 e 2. Né? Então, assim, temos também aí, como exemplo de fenômenos físicos, a fragmentação, por exemplo, né? Eu pego essa folha de papel aqui, né, e parto ao meio. Isso aqui é um fenômeno físico. O papel continua sendo papel, não alterou a fórmula da substância. O papel continua sendo papel. Temos também como exemplo de reações físicas ou fenômenos físicos a dilatação dos materiais. Então, se eu perceber alguns materiais, principalmente aí utilizados aí, nas construções civis, né, eles têm a propriedade de se dilatar, que é o que? Aumentar de volume. Né? Então, assim, temos aí exemplos de concreto, né, paredes, elas têm essa propriedade de se dilatar, ou seja, de aumentar de volume e de retrair. Isso aí é um fenômeno físico, não alterou a composição do material. E um fenômeno químico? O que é um fenômeno químico? Por exemplo, no fenômeno químico vai acontecer uma alteração na estrutura atômica do átomo, vai acontecer uma transformação, vai acontecer uma formação de uma nova substância. Como que a gente percebe que está acontecendo uma reação química? Então, nós temos aí, por exemplo, liberação de gases, surgimento de cores diferentes, presença de cheiro diferente, tá? Então, existem várias formas da gente perceber se está acontecendo uma reação química. E aí nós temos vários exemplos aí. Por exemplo, de uma reação química, temos a combustão, né? A queima de qualquer material. Então, para haver uma queima, tem aí a presença de um combustível, né? Um álcool, gasolina. Na presença de oxigênio, vai acontecer uma reação química, que é a transformação do combustível junto com o oxigênio, se transformando, por exemplo, em gás carbônico e água. Então, isso aí é um fenômeno químico. Outro exemplo que nós temos aí é a ferrugem, né? A ferrugem nos materiais. A ferrugem é um tipo de fenômeno químico. A fotossíntese que a planta faz também, todos os seres fotossintetizantes, seria uma reação química, pois na fotossíntese nós vamos ter a presença do gás carbônico em contato também com a água e na presença da luz do sol junto com a clorofila, vai acontecer uma transformação, vai acontecer a formação de uma nova substância, que no caso vai ser o quê? A glicose e o oxigênio. Então aí tem vários exemplos de reações químicas aí. A digestão dos alimentos que acontecem no nosso corpo, né? As transformações que acontecem no lixo, a formação do chorume, tudo isso aí é uma reação, são reações químicas. Então aí você sabe diferenciar um fenômeno físico de um fenômeno químico. Então, no nosso dia a dia nós estamos, né, o tempo todo
presenciando esses fenômenos aí. É só a gente começar a observar a nossa volta, tudo que a gente faz está envolvendo um fenômeno físico ou fenômeno químico. Aí deu um exemplo aí. Formação de chuvas seria um fenômeno físico, né? Então, todo aquele ciclo da água lá. E a fotossíntese como um fenômeno químico. Continuando aí, os fenômenos químicos são aqueles onde ocorrem alterações no tipo de matéria que constitui o sistema e assim formam-se novas substâncias, né? Então aí deu o exemplo da combustão aí sendo um fenômeno químico. Foi falado também sobre a luz. A luz é um agente importantíssimo responsável pelas transformações químicas, né? Então, no nosso dia a dia, a gente percebe como que a luz, ela influencia na reação química. Olha vários exemplos aí. Temos aí as folhas da árvore que amarelam no outono, isso tudo através da presença da luz. O amadurecimento dos frutos, a nossa pele que se bronzeia quando nós ficamos expostos ao sol e a fotossíntese realizada pelas plantas. Então, deu um exemplo aí de como que a luz, ela interfere aí na reação química. Tem outros exemplos aí de transformações químicas. Então, quando a gente percebe alteração na cor, surgimento de uma chama ou de uma luz, né? A efervescência de um gás, por exemplo, quando a gente coloca aquelas aspirinas, aqueles comprimidos efervescentes na água, aquilo ali vai acontecer, aquilo ali na verdade está acontecendo uma reação química. E formação de um sólido, dentre outras inúmeros exemplos. Então vamos lá para a atividade. A atividade número 1 está perguntando assim: reflita sobre o que você aprendeu até aqui e teste seus conhecimentos. Então vamos lá. Aquecer uma panela de alumínio, acender um fósforo, ferver água, queimar açúcar, fazer um caramelo e fazer o gelo. Dentre os fenômenos acima, destaque quais são considerados fenômenos físicos. Então vocês teriam que escrever aqui nesse quadrinho quais dessas alternativas aí seriam de fenômenos físicos. Então as alternativas corretas seriam letra C, ferver a água, né? Então o processo de fervura da água é um fenômeno físico, pois não altera a composição da substância, não forma novas substâncias. E a letra D, fazer o gelo, né? Fazer gelo também é um processo de transformação física. Letra B, quais são fenômenos químicos? E aí, os que sobraram, né? Aquecer uma panela de alumínio envolve a queima, né, de uma determinada substância, então é um fenômeno químico. Acender um fósforo, então a presença de chama, de luz, né, do fogo aí vai ser um fenômeno químico. E queimar açúcar para fazer o caramelo. Então temos aí a alteração de cores aí e de sabores, também seria a transformação química. Próxima questão, atividade 2. Leia os trechos abaixo. O reflexo da luz das águas onduladas pelos ventos lembrava-se os cabelos do seu amado. Letra B. A chama da vela confundiam-se com seus olhos. Letra C. Desolado, observara o gelo derretendo em seu copo. E, ironicamente, comparava ao seu coração. E letra D. Com o passar do tempo, começou a sentir-se como uma velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Analise o contexto dos trechos acima e especifique qual é a transformação ocorrida em cada situação, justificando sua resposta. Então, aí, alternativa A, né? Alternativa A. O reflexo da luz nas águas onduladas pelo vento lembrava-se os cabelos do seu amado. Isso aí vai ser um fenômeno físico.
o reflexo da luz, o reflexo da luz é um fenômeno físico, né? Não está alterando a composição de nada aí. Letra B. A chama da vela confundiu com seus olhos. A chama da vela é um fenômeno químico, pois ocorre uma combustão. E letra C. Desolado observar o gelo derretendo. Gelo derretendo, fenômeno físico, mudança do estado físico da matéria. Está ocorrendo aí uma fusão, mudança do estado sólido para o estado líquido. E letra D, com o passar dos tempos, começou-se a sentir-se como a velha tesoura enferrujando, né? O processo de ferrugem, né, na presença do oxigênio vai ser fenômeno químico. Então, a letra D vai ser fenômeno químico. Aí vocês teriam que justificar também, tá? Atividade 2. A química está presente em nosso cotidiano sob as mais variadas maneiras. Exemplifique e explique situações do seu cotidiano em que você percebe fenômenos físicos e químicos, né? Então aí deixaria para vocês aí uma resposta pessoal de coisas que acontecem no dia a dia, que seria fenômenos físicos, e coisas que acontecem no dia a dia, que seria fenômenos químicos. E é tudo aquilo lá que eu falei com vocês, né? Então, se eu rasgar uma folha, se eu estou mudando o estado físico de uma substância, se eu estou derretendo gelo, se eu estou colocando água para congelar, se eu quebro um copo, é fenômeno físico, né? E o fenômeno químico vai alterar a composição, vai se transformar em uma nova coisa. Por exemplo, vai fazer um bolo, né? O bolo é a transformação química. Você está juntando vários ingredientes ali e você está formando uma nova substância, ok? Então, isso aí deixei para vocês, cada um fazer o seu. A atividade 3 está falando o seguinte: considerando-se as transformações. 1. A água líquida é obtida a partir do gelo ao se fornecer energia na forma de calor. Então, aí deu uma reaçãozinha aí da água, do gelo, com o fornecimento de energia de calor virando água líquida. 2. As chuvas ácidas transformam-se a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio e sujeito à erosão, né? Então, assim, o processo da chuva ácida, que nós já estudamos, que corrói, né, vários materiais, e ocorre até alteração de cor nesses materiais e desgaste. E 3. Uma porção de ferro interage com o oxigênio em presença da umidade, transformando-se em ferrugem. E aí deu a reaçãozinha aí do processo de ferrugem do ferro. O ferro sofrendo corrosão, né, na presença de água, de umidade, se transformando em ferrugem. Aí está perguntando o seguinte: é correto afirmar que os fenômenos ocorridos são identificados respectivamente como? Então, vocês teriam que fazer a ordem correta aí. Então, como que ficou aí? A1, nós sabemos que é um fenômeno físico, né? E A2 e A3 vão ser fenômenos químicos, que vai ocorrer alteração na mudança aí da estrutura do material, da estrutura atômica do material. Então, a alternativa correta seria a letra B. E atividade 4. Após identificar os fenômenos ocorridos, justifique sua resposta. Então, isso aí vocês teriam que justificar aí, porque cada alternativa aí vai ser físico, vai ser fenômeno físico ou químico. Então, essa aí é a atividade. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar. Então, tchau, tchau.